Graça e paz, irmãos. Podia sentar, sente aí, fique à vontade. Fala para o seu irmão, você é crente mesmo, querido. Está vindo à igreja com frio desse, você é crente mesmo. Agora, vamos dizer todo mundo junto, todo crente é quente. Todo crente é quente. Pegou? Ninguém ficou feliz essa noite. Só os homens, todo crente é quente. Só as mulheres, todo crente é quente. Cadê os homens? Pegaram? Não pegou. Então, irmão, você tem que orar mais. É o conselho que eu dou para você. Então, ore mais, para que cada vez você seja mais quente, cheio da presença do Espírito Santo. Amém? Olha só, eu vou ficar de olho na comida ali, assim que a comida chegar, aí a gente para aqui e temos alguns assuntos para conversar. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você se vê nesses dias como um homem chamado Neemias? Você está disposto a ajudar a edificar essa igreja? Tá? Sim ou não? Está disposto? Tá. Você está disposto a ajudar a edificar essa igreja? Está mesmo? Está ou não está? Está mesmo, irmão? É verdade isso? Então, para você que está dizendo que está disposto, nós vamos dar algumas orientações que nós vivenciamos na vida de Neemias, que é muito importante para todos nós. Aí você entenda como você quiser, que vai servir como alerta, vai servir como um direcionamento, e aí você entenda aí o que Deus quer falar no seu coração. Então, abra sua Bíblia, Neemias capítulo 6. Quero ler 4 versículos aqui para ficar. Neemias capítulo 6 diz assim: olha, quando Sambalate e Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de On. E eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhe mensageiro com esta resposta. Vamos dizer, estamos juntos? Estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar com você. Você tem certeza que você está num grande projeto? Você se vê como Neemias dentro desse texto e você entende que o seu papel na igreja é um grande projeto de Deus para você, para a sua família, para os seus filhos, para os seus amigos. Você vê esse evangelho como um grande projeto que Deus está fazendo através de você? Então, se nós vemos assim, nós começamos a entender que Neemias agora ele estava já reconstruindo o muro, e é interessante que havia ali Sambalate, Tobias e Gesem, e eles agora vão querer dar um tipo de mãozinha para Neemias. Esse camarada agora vai querer dar uma força para Neemias. Mas Neemias já estava bem avançado na construção. Segundo os textos que nós lemos, só faltava colocar as portas. Então, o que nós vemos nesse texto é que Neemias agora, ele é convidado a se encontrar com Sambalate, com Tobias, com Gesem, e havia um outro também, que estava dentro vamos dizer assim, desse planejamento, para que eles pudessem fazer mal a Neemias. Então o texto que nós lemos é evidente que o inimigo, muitas vezes, ele vai querer parar
muitos daqueles que têm vontade de fazer a obra do Senhor. Nós entendemos que nesse texto fica muito claro, porque o inimigo ele quer fazer concessões, ele quer entrar no meio, ele quer atrapalhar aquilo que Deus tem para todos nós. E toda a história, sempre a gente vai ver que o inimigo muitas vezes, ele vem com essa estratégia de ser muitas vezes bonzinho. Agora nós vemos Sambalate dizendo essa expressão com clareza, e se pudéssemos falar uma linguagem para nós ficarmos bem claro, é como se ele dissesse assim: eu não consegui parar Neemias, mas já que eu não consegui parar ele, então eu tenho que juntar-se a ele. Eu não sei se você entende muitas vezes como que o diabo age, mas aqui nós vemos o diabo agindo através desses homens e dizendo: vamos aproximar de Neemias, vamos parar o que ele está fazendo e vamos entrar no meio deles, e assim nós vamos dominar eles, e eles não vão prosseguir com esse projeto. Então o que nós olhamos, querido, que uma vez que o inimigo estabelece um ponto para que ele possa entrar e apoiar a vida, seja de quem for, é como se fosse o começo de um enfraquecimento. É como se fosse um momento onde o inimigo começa a entrar e começa muitas vezes colocar peso e condenar até o fracasso. Se Neemias, dentro desse contexto, e se ele atendesse esse pedido, ele não prosseguiria com a obra de Deus. Então, o que nós estamos vendo na vida de Neemias, nós estamos vendo que muitas vezes, cooperação na obra do Senhor, cooperação muitas vezes de pessoas que muitas vezes ele vem, ou ele fala alguma coisa, seja seu amigo, seja alguém de outra igreja, seja alguém, sabe, até mesmo através das redes sociais, que muitas vezes fala alguma coisa. Para mim e para você, nós temos que tomar cuidado, se não está sendo alguém com um propósito ou estratégia de tirar você do objetivo que Deus estabeleceu. Então, quando nós olhamos, nós vemos grandemente Satanás querendo enganar o próprio Neemias. Mas a forma que ele chega é uma forma bem sutil, oferecendo ajuda. Oferecendo ajuda. Então, quando nós olhamos esses versículos que nós acabamos de ler, nós entendemos uma coisa, que o diabo sempre vai lutar com aqueles que querem fazer algo para o Senhor. Sempre. Sempre. E isso que sirva de lição para mim e para você. E para aqueles que nos ouvem essa noite. O diabo sempre vai querer parar os Neemias. Sempre. Sempre. Tenha isso na sua mente, tenha isso dentro de você. O diabo sempre vai querer enfraquecer os servos do Senhor naquilo que ele trabalha. Sempre. Sempre. Se você ler um texto de 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 13 ao 15, você vai entender o que eu estou querendo transferir a você essa noite, dentro daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A Bíblia vai dizer: pois tais homens são falsos apóstolos. Olha o texto como começa. Pois tais homens são falsos apóstolos. Aí ele vai continuar: obreiros enganosos, fingindo ser apóstolo de Cristo. E isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Versículo 15: portanto, não é surpresa que os servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será que as suas ações merecem. Mas preste atenção que o diabo vai usar homens e mulheres para muitas vezes tirar eu e você do objetivo que Deus estabeleceu.
É por isso que o tema aqui, se nós colocamos um tema essa noite, é rejeitou a oferta. Vamos dizer todo mundo junto? Rejeitou a oferta. Neemias rejeitou a oferta. Neemias rejeitou ajuda. Neemias rejeitou mão de obra. Neemias rejeitou. Então a cooperação, a ajuda muitas vezes, abre aspa ou fecha aspa, a gente tem que entender que quando se envolve questões morais ou espirituais que está em jogo, nós temos que ficar muito atento. Neemias é esse homem que nos ensina a ficar muito atento quando as coisas se envolvem a algo espiritual. E quando nós olhamos isso, nós entendemos que o diabo, ele faz convite para todos nós com frequência. O diabo faz convite todos os dias para todos nós com frequência. E eu digo aonde? No casamento, na família, na vida de um líder, em qualquer outro lugar. E se o diabo conseguir um apoio ou uma brecha, ele enfraquece o líder, ele enfraquece a obra. O que eu aprendo com Neemias é que Neemias rejeitou a oferta, baseado em 3 convicções. A primeira convicção, Neemias sabia que eles estavam mentindo e desejavam matá-lo. Se você prestar atenção no versículo 2 que nós lemos, vai dizer assim: Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: vem e vamos nos encontrar nos povoados da planície de On. Eles estavam, olha o que a Bíblia diz, eles contudo estavam tramando fazer-me mal. Então Neemias sabia que eles queriam fazer mal. O texto nos dá essa primeira convicção. Então, quando eu entendo que a nossa vida é baseada naquilo que nós temos convicção, Neemias vai mostrar para mim e para você que a gente precisa ter esse discernimento espiritual em tudo que nós estamos fazendo. Neemias nos ensina que essa primeira convicção, ele consegue detectar a estratégia do inimigo e neutralizar. Você acha que Satanás está feliz que você está na igreja? Você acha que Satanás está feliz que você ora, jejua pela sua família? Você acha que Satanás está feliz que os seus filhos estão na igreja? Então entenda, querido, que Neemias, ele nos dá 3 convicções que se baseiam em discernimento espiritual. E é aqui que nós precisamos atuar. Porque nem todo mundo que te abraça, e nem todo mundo que te beija, e nem todo mundo que está perto de você, ele é espiritual. Ele quer o seu bem. Então nós aprendemos que a convicção, dentro do discernimento espiritual, Neemias ele desmonta a estratégia do inimigo. É a primeira convicção, discernimento espiritual. A segunda, Neemias está convicto que a obra é de Deus. Versículo 3. Quando nós lemos, por isso enviei-me mensageiros, Neemias nem vai falar com eles. Neemias vai dizer, eu vou enviar alguém para dizer para eles que eu não posso descer. Em outras palavras, eu não posso parar o que eu estou fazendo. Porque a convicção de Neemias, o que ele estava fazendo, era de Deus. A convicção de Neemias era o que ele estava fazendo, era mais importante do que qualquer outra coisa. É aqui que levanta os Neemias. É aqui que levanta gente que quer edificar, gente que tem convicção daquilo que Deus chamou ele para fazer, ou chamou ela para fazer. Então, quando nós olhamos o versículo 3, nós entendemos que Neemias, ele não permite ser
distraído. Fala para o seu irmão, não se distraia nesses tempos. Num tempo como esse, na nossa igreja, não se distraia. Não se distraia. Porque se Neemias estivesse distraído, ele não assumiria e não concluía aquilo que ele foi chamado. E o povo estaria de novo sem um teto, sem uma casa, sem um lugar para congregar. E é muito importante você entender isso. Você entender que as distrações, muitas vezes, ela desvia o nosso propósito. Os nossos propósitos. Mas Neemias, querido, é um homem que não se distrai. E ele havia recebido de Deus uma liderança. Ele tinha recebido de Deus um direcionamento. Neemias agora, ele é esse homem de um projeto de Deus incalculável. Neemias agora ele é levantado para fazer algo que ninguém ia fazer. Esdras não conseguiu fazer. Neemias consegue fazer. Porque Neemias, eu creio que ele entendeu que ele não podia distrair. E nós também como igreja, irmãos, nós não podemos distrair. Um tempo frio desse, não podemos distrair. A Bíblia continua sendo a mesma. Deus não parou. Não se distraia. Um projeto, muitas vezes, sem Neemias, ou esse projeto sem a vida desse líder, muitas vezes seria um empreendimento sem rumo, que acaba desandando. Todo projeto sem um líder, ele tem tendência a se acabar com o tempo. Neemias é esse grande líder. Neemias é esse grande líder. Então, quando nós olhamos, querido, nós entendemos que Neemias rejeitou essa proposta. E quando ele rejeita essa proposta, nós ficamos muito, vamos dizer assim, nós olhamos para Neemias e ficamos admirados. E vemos que Neemias, ele tem esse chamado de ser um grande líder. Agora, queridos, líderes devem ser um bom exemplo e permanecer firme no trabalho que Deus chamou. Todos os líderes, sem exceção. Todos os líderes, sem exceção. Eles têm que ser bons líderes e permanecer firme naquilo que Deus chamou ele para fazer. Todos os líderes. Por que eu digo isso? Porque ao longo dessa jornada, querido, que nós estamos aí caminhando, nós já vimos muitos líderes chegar aqui, sentar aqui e ir embora daqui. Eu já vi muitos homens e mulheres indo e vindo. Eu já vi muita gente boa desistindo. Eu já vi muita gente boa distraindo. Mas uma coisa, querido, eu aprendo com esses que chegam e vão embora, e aqueles que estão e ficam, uma coisa eu aprendo. Uma coisa eu aprendo. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, capítulo 10, versículo 12, ele vai dizer assim, olha, aquele, pois, que pensa que está em pé, ele tem que fazer o quê? Cuidar. Você sabe do texto também. Então, cuide do seu ministério, cuide do seu chamado. Se você acha que você está em pé, então zele por ele. Então, faça a diferença. Então receba o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Não endureça. Porque eu já vi, irmãos, muitos líderes indo embora. Eu já vi. Então a nossa igreja vai crescer. Quantos que creem que ela vai crescer? Ela vai crescer. Pastor, mas ela vai demorar o crescimento, não importa. Não importa se vai demorar.
Mas o importante, querido, é que cada líder, é que cada homem de Deus, cada mulher de Deus, cada Neemias que quer reconstruir, que quer edificar essa igreja, ele continue dando fruto. Essa é a questão. A questão é que cada homem que está aqui, que cada mulher que está aqui, continue dando fruto. Essa é a questão. Porque quem dá o crescimento é Ele. Então nós olhamos muitas vezes, jogamos a responsabilidade para quem prega, para quem canta. Nós muitas vezes jogamos a responsabilidade para quem está aqui. Mas nós esquecemos que é nós que temos que zelar em ser firme naquilo que Deus já nos deu. Neemias é esse homem que tem convicção na sua vida. Neemias é esse homem que é um líder que nos ensina a como ver a estratégia do inimigo. Agora, querido, a igreja vai avançar, claro que vai, mas os líderes, a igreja precisa tomar cuidado, porque o inimigo, ele continua trabalhando. Ele continua trabalhando. A igreja precisa tomar cuidado, porque o inimigo continua trabalhando. E ele quer fazer o quê? Ele quer tirar você do alvo, do propósito de Deus. Eu gosto dessa frase que diz: a luz, cujo brilho alcança até os lugares mais distantes. A luz, ela alcança lugares distantes. Agora, olha o detalhe: o maior resplendor dessa luz é ao seu redor. Fala para o seu irmão: sabe aonde eu vou brilhar? Aonde eu estiver. Porque a gente fica sonhando: eu vou numa igreja grande. A gente fica sonhando: eu queria que a minha igreja fosse assim. A gente fica olhando: por que a igreja não é assim, não é assado? Aí você esquece que Deus chamou você para ser luz. E você só vai clarear e ser esse resplendor da luz quando as pessoas estão mais perto de você. A luz pode alcançar distância, mas o resplendor, a glória dela, ela só alcança ao seu redor. Se você não for um homem, uma mulher que brilhe ao seu redor, não adianta querer pensar em brilhar lá na frente. Você pensa que eu não sonho com a igreja grande? Lógico que eu sonho. Você pensa que eu não vejo uma construção enorme ali do lado? Lógico que eu vejo. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é: onde estão os Neemias? A pergunta é: onde está? Onde estão aqueles que querem brilhar ao seu redor? Aqueles que querem brilhar na sua casa, na sua família, quer brilhar com seus filhos, quer brilhar dentro da igreja, quer brilhar lá na empresa onde trabalha, aqueles que querem ser luz para este mundo. Então Neemias é essa luz, que quando ele chega, ele quer fazer, ele quer fazer, ele quer fazer. E a terceira convicção de Neemias é baseado que os judeus, querido, não tinham coisa em comum com Sambalate e o seu povo. E de modo que não poderia se estabelecer base de cooperação. Neemias deixa claro isso, desde o início do projeto, quando ele disse a Sambalate e a Tobias. Se você ler Neemias 2, versículo 20, você vai deparar com um texto como esse: vós, todavia, não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Agora, querido, entenda isso. O texto vai dizer que Neemias sabia que eles não poderiam agregar nada nesta reconstrução. Neemias sabia que eles não tinham parte nenhuma. Sabia. Então é por isso que Neemias rejeita a oferta. É convicção. Querido, quando você sabe quem é Jesus, você não troca Ele.
Porque você tem convicção de quem Ele é. Eu sempre ensinei aqui para a igreja: ninguém sai da igreja por causa de Deus, por causa de Jesus e por causa do Espírito Santo. E se um dia você saiu da igreja, você saiu da igreja por causa de pessoas. E aí que foi o seu erro. Porque pessoas a gente suporta. A Bíblia diz que gente a gente tem que suportar. E se ele é o mais fraco entre nós, ele é importante como você é o mais forte. Então, querido, quem não tem convicção na sua vida, ele não avança naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, rejeite ofertas. Rejeite ofertas. Rejeite conversas. Rejeite vozes. Neemias nos ensina que lá no capítulo 2 ele já sabia quem era Sambalate, quem era Tobias, quem era Gesem. Neemias já sabia que esses caras eram pedra de tropeço. Neemias já tinha discernimento que eles queriam tirar a própria vida de Neemias. Querido, o povo de Deus tem que ser diferente. Fala para o seu irmão: o povo de Deus tem que ser diferente. O povo de Deus tem que manter a sua posição. Sabe que você entende isso? Você tem que manter a sua posição. Você tem que manter a sua separação. A gente tem que manter, irmãos. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que entender isso. Se você ler 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, vai dizer assim: não se ponha em julgo desigual com o descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou a comunhão como pode ter luz com as trevas? O capítulo 7, o verso 1 diz assim: amado, visto que temos essas promessas, purificamos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Agora escute o que eu vou dizer para você. Quantos aqui querem ser diferentes? Então pare de fazer parte de pessoas que não edificam você. Pare de ouvir coisas de pessoas que não têm a mesma fé que você. Qual que é o problema que nós estamos vivendo hoje? A falta de identidade. Pessoas na igreja não sabem mais quem são. Pessoas na igreja, está lá o seu corpo, mas o seu coração, a sua mente não está lá. Porque muitas e muitas vezes a vida dele é como qualquer vida de outra pessoa que não serve a Deus. E aí essa palavra Paulo vai ensinar na igreja de Corinto, dizendo: olha, que vantagem tem alguém que vive na luz e vive nas trevas? Que vantagem que tem alguém que está aqui e daqui a pouco está ali, se envolvendo com tantas coisas? Que vantagem que tem. E é por isso que eu li o capítulo 7, o verso 1. Irmãos, tem muita gente que contaminou o seu corpo e o seu espírito. E aí o que acontece? Não tem santidade e nem temor de Deus. Se nós queremos ter uma igreja santificada, temente a Deus, então você começa a se purificar a sua vida. E eu não preciso dizer para você o que é ruim para você, porque você sabe o que é ruim para você. Você quer ver uma prova disso? Eu te ensino você na prática. Já visitou alguém no hospital?
E o médico disse para ele assim: ó, a partir de hoje, se você fizer isso, você vai morrer. A partir de hoje, se você comer isso, ou se você beber isso, você vai morrer. E ele, com temor de perder a sua vida, de morrer, ele sai daquele hospital e ele não bebe mais. A pergunta que nós temos muitas vezes é: nós não estamos no leito. Nós somos saudáveis. Temos força. Mas temos que entender que somos uma igreja que estamos sendo aperfeiçoados na santidade e no temor de Deus. Porque se o meu corpo, o meu espírito, ele é contaminado, eu não sinto mais a santidade. Eu não sinto mais o temor. Eu não se preocupo mais. Neemias, querido, ele entende. E Sambalate e seus aliados agora queria parar o seu trabalho. Neemias possui tanto discernimento que ele recusa as suas ofertas várias vezes. Se você ler o versículo 4 do capítulo 6 de Neemias, vai dizer assim: e eles me mandaram, quantas vezes? 4 vezes. O quê? A mesma mensagem. Olha o interessante. E todas as vezes, Neemias deu a mesma resposta. Todas as vezes, Neemias deu a mesma resposta. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Se aquela oferta, se aquela dica, se aquele conselho, abre aspas, tudo isso e fecha aspas, não era bom da primeira vez, isso é um sinal que nunca vai ser bom. Você entende isso? Mas parece que o diabo, ele usa pessoas para bater uma vez, mas usa a segunda vez para bater com a mesma carta, a mesma mensagem. A terceira vez, a mesma carta, a mesma mensagem. A quarta vez, a mesma carta, a mesma mensagem. Como que o diabo é insistente? Mas Neemias, querido, ele faz uma coisa que a gente precisa aprender. Eu costumo dizer: o que é errado nunca vai ser certo. Nunca vai ser certo. A expressão que nós ouvimos muito, mas ao jeitinho brasileiro. Não, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Mas esse jeitinho continua sendo errado. Quantas justificativas a gente encontra no dia a dia. Quantas pessoas, elas declaram dizendo assim: quando acontecer isso, eu vou servir o Senhor. Quando acontecer aquilo, eu vou fazer para Deus. Mas Deus é tão bom que aquilo acontece. Mas a pessoa é tão ruim que ela não cumpre aquilo que ela falou para Deus.
Já orou por alguém, alguém foi curado, e ele falou que agora ele vai ser crente? Conhece gente assim? Já orou por alguém que ele arrumou uma porta de emprego, e ele falou, agora o primeiro mês eu vou dar a primeira oferta, o primeiro dízimo. Agora eu vou ser dizimista, porque agora eu tenho. Dá uma olhada no aplicativo se ele está dizimando. Neemias não é assim. Neemias entende que Sanbalate era peça ruim. Por que agora ele se tornou bonzinho? Alguns dizem que esmola demais. O que acontece? O santo desconfia. É verdade ou não é, não importa. Mas serve de alerta. A gente está cansado de ver vídeo na internet. A mulher faz tudo para o marido. Daqui a pouco o marido ficou sem salário. Porque ela gastou todo o dinheiro do marido. A gente está cansado de ver muitas coisas na internet. Mas quando você analisa com cuidado, você analisa com sensibilidade no espírito, você vê que é o que as pessoas estão vivendo. Porque se elas estão fazendo, é o que elas estão vivendo. Neemias toma a decisão e se baseia não na opinião dos outros, mas ele se baseia na sua própria convicção. Fala para o seu irmão, quem vai decidir o seu chamado? É o que os outros dizem quem você é? Então nós olhamos para Neemias e nós vemos que ele toma a sua decisão baseada na sua convicção. E desse modo a decisão de Neemias, querido, ele não tem indecisão. Ele não tem indecisão. Neemias é um líder que ele sabe que a decisão dele faz com que tudo aquilo que Deus já disse ao seu coração, agora ele se torna esse grande líder, esse grande homem de Deus. Porque um líder que não tem convicção é um líder muitas vezes manco, e ele muitas vezes vai ser apenas um, lembra do cata-vento? Se essa a gente pode catar o vento. Líderes têm que tomar decisão. Líderes têm que entender que existe muita gente que não quer que você cresça, que você avance, que você prospere. Mas líderes como Neemias, ele tem que tomar decisão. Quantas vezes o diabo investiu contra o projeto de Deus na vida de Neemias? 5 vezes. E a última vez, a última carta que nós lemos que foi investida foi uma carta chamada aberta. O que era uma carta aberta? Uma carta aberta. Todo mundo poderia ter acesso para ler, porque a carta já diz a carta aberta. Mas nenhum rei, principalmente o da Pérsia, aceitaria ler uma carta aberta, porque está tirando a autoridade de um rei. Para enviar uma carta ao rei, tinha que ser uma carta fechada, selada. Tinha que ser uma carta com canudo bem bonitinho, selada com anel, selada com vela, selada. Tinha que estar selada. Porque essa mensagem era exclusiva para o rei. Sanbalate, na última tentativa de corromper Neemias, ele lança uma carta aberta. Essa carta aberta era para dizer o quê?
era para dizer que Neemias estava tramando de levantar um próprio rei, que Neemias estava tramando a tomar aquela cidade para si. Querido, entenda isso. O inimigo muitas vezes, ele vai usar palavras contra a minha vida, contra a sua vida ou a vida de quem for. O inimigo muitas vezes vai levantar gente para falar mal. O inimigo muitas vezes vai levantar gente que quer muitas vezes estar aonde você está. Agora escute o que eu vou dizer para você. Isso são declarações mentirosas. Isso são declarações mentirosas. A igreja muitas vezes, ela não pode e ela não tem que andar por essas declarações. A igreja não pode andar naquele que te diz que o que você é ou o que você não é. A igreja tem que andar nas suas próprias convicções, como Neemias andou. Agora, querido, se eu olhar com critério, com cuidado, qual de nós que um dia não foi vítima de alguém que usou a sua boca para falar mal de nós? Levante a sua mão. Qual de nós que um dia não foi afrontado por alguém que falou mentira de nós? Eu tenho vários exemplos nesse tempo de igreja. Mas escute o que eu vou dizer para você. Toda organização, toda instituição, toda igreja, existe esse tipo de pessoas como Sanbalate, Tobias, Gesem, existe. Esses homens são homens como se fossem abutres, porque eles esperam um momento para mastigar, um momento para entender, um momento muitas vezes de quem você é, para depois começar a expelir isso, a colocar o seu nome para dizer se você é isso, se você é aquilo. Esses homens são homens que são usados pelo diabo para trazer notícias ruins, para trazer notícias que vai trazer prejuízos para aquilo que Deus estabeleceu. E eu tenho certeza do que eu estou dizendo, porque eu já vi isso. Gente bem na igreja, e por causa de uma fofoca, de uma maledicência, por causa de uma palavra, a pessoa perde. Perdeu porque não tinha convicção. Perdeu porque o diabo ganhou território naquela hora. Pense em Neemias. 5 vezes. E essa carta aberta agora vem acabando com a reputação de Neemias. Essa carta aberta agora vem falando de Neemias. Vem falando de Neemias. E eu ensinei para a igreja, e eu ensino para a igreja. E se Deus permitir, eu sempre vou continuar falando. Procura saber se nós como igreja, a gente deve para alguém aqui. Procura saber o dia que eu pedi dinheiro emprestado para algum membro da igreja. Procura saber se eu estou devendo alguma coisa para alguém. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque, irmãos, quando você tem caráter, Deus cuida da sua reputação. Quando você é um homem de caráter, Deus cuida. Mas agora quando você não é um homem de caráter, você não tem reputação. E aí você acha que você é. E aí você pensa que você é. Mas você não é. Você não é. E muitas pessoas podem abraçar você. Mas eu não vivo pela opinião das pessoas. Eu vivo pelo que Deus conduz a minha vida. Então, querido, entenda essa grande verdade.
E alguém, querido, já definiu essa palavra maledicência. Ou, se você usar um português claro, os fofoqueiros, as fofoqueiras. Creio que não tem ninguém aqui. Mas olha a definição. Alguém definiu a fofoca como aquela notícia que você precisa contar a outros o mais rápido possível, antes de descobrir que não é verdade. Conhece gente que vai na sua casa para falar de coisas que não é verdade? Então rejeite essa oferta. Chame essa pessoa para orar, para dobrar o joelho no milho, para botar o rosto no pó. Chame. Chame. Se você tem algo para falar, fale de você. Fale de você. É por isso que a igreja perdeu a santidade e o temor. Porque o corpo está contaminado. O corpo está contaminado. Esses inimigos, querido, acusaram Neemias falsamente. E a acusação era de incitar uma rebelião. E é interessante isso. E eles tentam essas acusações, cartas maldosas, cartas infundadas, como se fossem fofocas. E essas cartas, elas são demoníacas, porque são armas do diabo. São armas com objetivo de barrar, de acabar com o trabalho que você está fazendo para Deus. Essas cartas são assim. Neemias não cometeu esse erro de ouvir esses homens e nem de fazer o que eles pediram. Neemias tinha um caráter. Neemias era honesto. Neemias não precisava se defender. Neemias tinha uma boa reputação. Neemias tinha uma boa reputação. Neemias continuou a sua obra, trabalhando, calmo e tranquilo. Fala para o seu irmão, nós vamos continuar. Calmo e tranquilo. Agora fala por quê? Por que nós temos que continuar calmo e tranquilo? Por quê? Porque Deus protege as nossas vidas. Deus protege as nossas vidas. Do versículo 10 ao versículo 14, para nós encerrarmos, quero ler com você. Um dia, fui à casa de Semaías, filhos de Delaías, neto de Metabel, que estava trancada a porta dentro. E ele me disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo. Há portas fechadas. Preste atenção no detalhe do texto. Pois estão querendo matá-lo. E eles virão esta noite. Você consegue ver o mercenário aqui? Você consegue ver o enviado do cão aqui? Semaías. O texto continua. Todavia, e eu lhe respondi, Neemias agora, acha que um homem como eu deveria fugir? Mas que resposta.
Fiquei apaixonado pelo livro de Neemias. Você acha que um homem como eu deveria fugir? Fala para o seu irmão. Você deveria fugir, irmão? Deus está chamando você? Deus está chamando você? Você vai fugir? Eu amo essa resposta de Neemias. Aí o texto continua. É muito lindo. Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? A segunda resposta foi mais profunda. Não, eu não irei. Versículo 12. Percebi que Deus não o tinha enviado. Olha que discernimento. Percebi que Deus não tinha enviado. Semaías, essa história está por fora, você quer me levar para o templo, para quê? Você não tem nada de Deus, não. E que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate os tinha contratado. Contratar alguém é mercenário, é matador. Lembra do filme do Stallone, Os Mercenários? Semaías estava lá. Mercenário, contratado, matador. Versículo 13. E eles tinham sido pagos para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa, no dia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Não era só Sambalate, Tobias. Tinha muitos homens intitulados profeta ou profetisa, tentando barrar as coisas de Deus. Não é estranho, irmãos? Parece que pessoas da mesma fé são usadas pelo inimigo para parar aqueles que são da fé. Então o nosso problema não está lá fora. O nosso problema muitas vezes estão com aqueles que diz que têm a mesma fé. Então, querido, serve de um alerta para todos nós. Serve de um alerta para todos nós. Agora, por que Neemias, ele sabia que ele não podia ir ao templo? Se você ler, e se você já leu o Êxodo, você vai entender que no livro de Êxodo tem uns direcionamentos a respeito do líder, a respeito do sacerdote, a respeito do levita, a respeito somente de pessoas que eram direcionadas por Deus que poderiam entrar no templo. Mas agora você vê Semaías dizendo, olha, vamos entrar no templo, porque lá a porta vai estar fechada. Neemias sabia que eles estavam querendo tirar a própria vida dele. Neemias sabia. Neemias sabia que o profeta era falso. Neemias sabia. Neemias sabia que a mensagem era contrária à palavra de Deus. Neemias sabia. Agora pergunte para mim por que Neemias sabia. Pergunte para mim por que Neemias sabia. Porque Neemias era um homem consagrado ao Senhor, ele orava. Neemias era um homem consagrado ao Senhor e ele orava. E é por isso que no versículo 15, diz que o muro ficou pronto no 25º dia. E 52 dias. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não desiste não. Não desiste não dessa obra, não desiste não. Não desiste não.
Nós vamos concluir. Não desiste, não. Você vai me ajudar a edificar essa igreja. Não desiste, não. Pastor, mas a gente... Não. O que está faltando? Homens e mulheres que oram mais. É isso que está faltando. Está faltando homens e mulheres mais consagrados ao Senhor. E quando esses inimigos vierem a oferecer qualquer outra coisa, você vai rejeitar essa oferta. Isso não é de Deus. Olha o que Neemias disse. Eu não vou, não. Irmãos, a gente precisa ter essa convicção. Diga sim para o Senhor. Diga sim para Deus. Mas rejeite as ofertas que o diabo muitas vezes vai usar profeta, apóstolo, vai usar. Eu li para você e provei para você. Você que anda vendo mensagem, ouvindo mensagem de todo mundo, cuidado. Cuidado. Ah, pastor, mas tudo de Deus é bom. Quem disse isso? Então, querido, não desiste, não. O caminho é esse mesmo. É consagração, é oração, é temor de Deus, é santidade. Não desiste, não. Esse é o melhor caminho que a gente tem que trilhar. Se nós queremos edificar essa igreja, este é o melhor caminho. Não desiste, não. Vamos orar? Vamos orar? Eu não vi as cozinheiras lá, mas eu acho que está tudo certo aí. Não desiste, não. Vamos orar, querido? Vamos. Peça para o Senhor. Senhor, eu quero ouvir mais a Tua voz. Porque essas vozes de falsos profetas, essas vozes de profetisas. Pastor, mas Deus não levanta homens e mulheres de Deus? Claro que Deus levanta. Mas você tem discernimento no seu espírito, você tem convicção. Quantas cartas foram feitas para derrubar Neemias? 5 vezes. Você acha que o diabo não quer derrubar você? Você acha que o diabo não quer acabar com o seu ministério? Você acha que o diabo não quer acabar com a sua família? Querido, claro que o diabo quer. Mas a gente, eu e você, nós temos que entender que Deus protege nossas vidas quando andamos com Ele. Então ore com convicção. Ore com convicção. Ore naquilo que você crê. Ore naquilo que você crê. Se você crê que Jesus está na sua vida, então ore com convicção. Se você crê que você tem o Espírito Santo, então ore com convicção. Se você crê na palavra de Deus, que é a palavra de Deus, então ore com convicção. Se você crê, querido, que Deus trouxe você aqui, e você está todos esses anos nesse lugar, porque você tem um ministério, então não deixe ninguém tirar você aonde Deus colocou você. Então é convicção. Mas agora escute o que eu vou dizer para você. Se você não concluir o chamado de Deus, o ministério de Deus, você vai ser sempre um homem incompleto, uma mulher incompleta. E digo mais a você que está me ouvindo. Deus quer completar a obra dele na sua vida. E se pôr nesse lugar, e se pôr nessa casa, Deus vai nos guardar.
Deus vai nos proteger e Deus vai dar as ferramentas certas para que a obra dele seja concluída. Então, querido, eu creio nisso e eu quero orar dentro desse fundamento. Senhor, nós estamos aqui como igreja. Senhor, ouvimos muitas vozes, Senhor. Vozes até boas. Mas nós sabemos que não vem do Senhor. Senhor, nós sabemos que Neemias era um homem de convicção. Eu quero orar para a nossa igreja. Eu quero orar para os pastores, para os líderes. Que sejam homens e mulheres de convicção. Nós queremos declarar na nossa igreja que nós não vamos andar em outro vento, a não ser o vento do Espírito Santo. Nós não fomos homens e mulheres chamados para ser catavento, para ficar procurando o vento da onde que ele vem, da onde que ele vai. Não, nós somos homens e mulheres com convicção de declarar que o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. E o Espírito Santo está dentro de você, meu irmão. O Espírito Santo está dentro de você, minha irmã. E é Ele que protege, é Ele que guarda a nossa vida. Nós não estamos sozinhos, então não desiste não. Mas só que rejeita as ofertas. Rejeita as ofertas que não é de Deus. Rejeita. Rejeita as ofertas até mesmo que seja boa, mas rejeita. Porque o que é errado sempre será errado. Mas o que é certo sempre vai dar certo. Espírito Santo, nos dá essa noite de convicção. Porque nós estamos no caminho certo. Na hora certa. No momento certo. O Senhor vai fazer. Eu creio. Em nome de Jesus. Você crê também? Você crê? Você tem convicção para isso? Você crê? Você crê no seu chamado? Por que agora eu não ouvi um amém? Você crê no seu chamado, irmão? Então deixe que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Vamos estender nossas mãos para aquela mesa, agradecer a Deus por esse banquete. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que contribuíram, Senhor. Obrigado por aqueles, Senhor, que prepararam, Senhor, essa janta. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por tudo que está sobre essa mesa, Senhor, e por toda a sua igreja. Continue abençoando, continue multiplicando a vida dos seus filhos, e que cada vez mais a tua igreja possa ter para repartir, para compartilhar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Dê um abraço aí no seu irmão e vá jantar. Jante mesmo. Jante. Aproveita, jante.